Olá, bem-vindo à 19ª edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, com o objetivo de inserir magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos Eduardo Carlos Bianca Bittar, professor associado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Parecerista científico da revista Direitos Fundamentais e Justiça, editado pela PUC do Rio Grande do Sul, e ainda membro do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória da USP. Ele concentra-se na área de filosofia e teoria geral do direito, desenvolvendo pesquisas sobre educação em direitos humanos e teoria da democracia. Como escritor, possui livros publicados na área jurídica, dentre eles Introdução ao Direito, Curso de Ética Jurídica e Linguagem Jurídica, O Direito na Pós-Modernidade e a Justiça em Aristóteles. Seja bem-vindo, professor Eduardo. As minhas saudações mais fraternas ao doutor Gonçalo, também à desembargadora, diretora da escola, doutora Helena Maria Bezerra Ramos. E desde logo eu gostaria de cumprimentar o público que acompanha o programa e também gostaria de louvar, dizer quão feliz é a iniciativa de criação do programa Magistratura e Sociedade pela Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós que agradecemos a vossa presença, professor Eduardo. O direito, ele caminha, ele é muito dinâmico. E, por ser dinâmico, nós nos preocupamos muito com o aspecto social, com suas origens. Afinal, o que seria, por assim dizer, um estatuto? Nós teríamos um estatuto da ciência do direito, já que ele é uma ciência humana e social. E, além disso, professor, os juristas têm de se preocupar, de alguma forma, com as áreas sociais do direito? Bom, a ciência do direito é essa água da qual todos nós bebemos. Juízes, professores, advogados, promotores de justiça. A ciência do direito, ela estuda, na verdade, os processos de regulação dos valores humanos e mais, dos interesses sociais conflitantes. É sem dúvida nenhuma uma ciência que participa da arquitetônica da vida social em função de seu enorme impacto sobre a vida dos cidadãos. Por isso eu tenho, Gonçalo, chamado a ciência do direito e assim apontado para o Estatuto da Ciência do Direito como o estatuto de uma ciência humana dos problemas humanos e sociais. Com esse estatuto teórico, a ciência do direito irá lidar com o direito considerando um lugar racionalizador do convívio social e regulador dos conflitos sociais. Ao lidar com problemas humanos e sociais, nós iremos enfrentar na atuação prática, e isso recai especialmente sobre a atuação dos magistrados no exercício das suas tarefas jurisdicionais, quando nós nos debruçamos sobre os casos concretos. E o que nos revelam os casos concretos? Um divórcio dramático de um casal, situações de violência doméstica contra a mulher, as rivalidades comerciais que acabam em situações de concorrência desleal e um grupo enorme de violações de outros direitos, situações em que discursos de ódio nas redes sociais passam de uma mera confabulação entre pessoas em interação no mundo digital e acabam, né, em atos terroristas que vão vitimar crianças nas escolas, ou em atos terríveis que acabam redundando em crime de racismo.
casos de responsabilidade civil por dano moral decorrente de difamação, e a difamação atinge o coração da ideia de dignidade da pessoa humana, afetando a honra, a projeção da imagem, a reputação profissional de um determinado profissional que esteja em atuação em qualquer área, a redução do trabalhador à condição análoga à da escravidão. Então, quantas situações problemáticas, não é? E elas todas batem nas portas do Poder Judiciário reclamando uma solução, né? Que vai da solução trabalhista à solução civil, que vai da solução civil à mais repressiva solução criminal, mas todas elas como problemas humanos e revelação de conflitos sociais vão parar às portas do Poder Judiciário. Então, o senhor me pergunta por que os juristas têm de se preocupar com as raízes sociais do direito. Ora, e aqui eu reforço a importância do programa Magistratura e Sociedade, né, nessa relação, nesse biame entre direito e sociedade, né? Ora, eu diria basicamente agora por duas razões. De um lado, o direito é um produto da sociedade. De outro lado, o direito incide sobre a sociedade, produzindo efeitos sobre a vida dos cidadãos. Então, a autoalienação dos juristas no seu mundo, aspas, em separado, que é o mundo da legislação, que é o mundo do processo, que é o mundo das técnicas de resolução de conflitos, não é uma solução positiva para a forma de atuação, seja da consciência, seja da ação, da atuação, do fazer dos profissionais que estão na ativa nas diversas frentes de trabalho, e uma das mais importantes é a frente de trabalho da magistratura. Mais ainda, devemos perceber que a sociedade moderna ela está em constante estado de transformação. E essa transformação é uma transformação em múltiplas escalas. Nós estamos falando de que tipo de transformação? Transformação cultural. Basta olharmos os costumes dos anos 50 e as suas transformações a partir dos anos 60 e 70. Será que um magistrado que se formou com a cultura dos anos 40, 50 está atuando em condições de atualização para enfrentar as enormes mudanças culturais que vieram transformando as categorias da vida social, das interações sociais e, por consequência, da forma como os institutos jurídicos se apropriam, lidam e se transformam para se conectar com essas transformações culturais? Eu tomaria só um exemplo, o conceito de família. Nós tínhamos tradicionalmente uma noção de o direito de família, que basicamente regula a relação heterossexual entre homem e mulher, com vistas à procriação. Essa noção de família era uma noção de família tradicional e que imperava nos anos 30, 40, 50, né? Vamos lembrar lá do Código Civil, essa imagem, né, da família, da propriedade que estava no Código de 16, e depois das grandes transformações culturais do final do século XX, hoje não se fala mais em direito de família, se fala em direito das famílias. E o que é a família hoje? São os múltiplos projetos de felicidade e afeto que as pessoas têm. Né? Se uma mulher sozinha quiser criar uma criança e produzi-la por inseminação artificial, isso é família. Se duas pessoas em união homoafetiva quiserem criar uma criança adotada, isso é família. Ou seja, nós temos famílias diversas. Né? Então, a nossa formação, que um dia foi validada com base em um grupo de costumes, já não é mais suficientemente atual para, numa vara de família, lidar com a noção
plural que nós temos de família em nossos tempos. Para nós ficarmos num exemplo concreto do que é uma dimensão de transformação cultural da sociedade moderna. Mas as transformações não param por aí. Transformação política, transformação tecnológica. Durante o período da pandemia, nós sofremos um enorme avanço nesse campo digital. Transformação das tradições, dos costumes. Ora, uma das facetas das transformações da modernidade é a chamada destradicionalização. Não há projeto de modernidade, né, no sul do mundo ou no norte do mundo que não implique destradicionalização. Não há como resistir a isso, é inerente aos processos de renovação da sociedade moderna. Então, na medida em que a sociedade moderna se transforma em tantas escalas e tantos níveis, ora, isso reclama do profissional uma atualização para compreender e entrar em estado de conexão e diálogo com esta sociedade do seu tempo. E ali, esse profissional estará habilitado a julgar, a interagir, a mobilizar os institutos jurídicos que sejam suficientes para isso. Aí vem o ponto daquilo que nesse programa nós temos que enfatizar. Se o juiz, se a juíza perder a conexão com estas transformações, por exemplo, ao se apegar demais à dimensão da legislação, ou, outro exemplo, ao se apegar demais à forma e ao formalismo do direito, acabará por endereçar à sociedade comandos decisórios que se revelam destemporalizados em face das novas cronologias da sociedade. Aliás, hoje, né, quando se fala em sociedade, ela é muito mais designada como sociedade pós-moderna, né? E aqui eu estou me valendo das categorias extraídas da sociologia contemporânea. Por exemplo, Zygmunt Bauman vai falar de uma sociedade pós-moderna na primeira fase do seu pensamento, mas logo em seguida ele substitui essa expressão pós-modernidade pelo uso da mais difundida modernidade líquida. Né? E por que é utilizada essa expressão modernidade líquida? Né? Porque tudo se desfaz com a mesma fluidez com que a água, né, enquanto forma de matéria mais passageira, né, mais elástica, mais adaptável, mais dobrada a qualquer condição, capaz de ser colocada em qualquer recipiente, mesmo assim transborda, né? Essa metáfora, né, da liquidez aponta muito para o estado dos nossos tempos. Né? Nada para, tudo se transforma. E nesse sentido, esse devir heraclitiano, né, dos nossos tempos revoluciona a todo dia a nossa forma de compreensão e de interação com o mundo. No passado, a maior parte dos juízes em atuação foi formada sob uma cultura positivista, que muito marcou o ensino jurídico brasileiro. Então, em particular, a influência do teórico austríaco Hans Kelsen, com a sua teoria pura do direito, que todos nós conhecemos, todos nós lemos, todos nós dela bebemos, apontava para a autonomia da ciência do direito na medida de um isolamento da ciência do direito em face das demais ciências sociais. Então, o que era essa pureza, né, pretendida pela teoria pura do direito? Era uma pureza metodológica. Né? Qual é a tarefa do jurista? Compreender as normas jurídicas. Né? Daí o normativismo keynesiano. Então, pensar um mundo a partir dessa chave hoje, né, é pensar o mundo por um modelo que foi importante para a autonomia da ciência do direito. Veja, isso deu substância, deu, enfim, um estatuto de autonomia à ciência do direito. Afinal, a ciência do direito passou a ter um objeto. Né? Qual é o objeto? A norma jurídica, em Kelsen. Né? Mas nós estamos no início do século XX, quando isso é dito. Nós estamos sob o forte influxo do positivismo.
depois do final do século XX, e ainda mais agora, no início do século XXI, esse modelo é insuficiente para responder à altíssima complexidade das sociedades nas quais nós vivemos. Por isso, nós temos que caminhar e avançar na compreensão do direito por uma via mais aberta, né? Por uma via mais abrangente, né? Que assume a complexidade do nosso tempo. Sim, o nosso tempo é muito complexo e as almas que nele habitam, né, também são complexas por igual. Professor, o senhor criou uma teoria que é a teoria do humanismo realista. Teoria muito interessante. Gostaria de saber do senhor o que é o humanismo, qual a noção de humanismo, considerando essa teoria e considerando a moderna, né, teoria do direito, ou seja, a teoria do direito no estado atual. O que seria esse humanismo, por favor? Bom, o humanismo é esse fio invisível na história a reunir concepções tão diversas em torno de um mesmo objetivo, desde a paideia dos gregos até a humanitas de Cícero e Varrão, passando pelo trivium, pelo quadrivium dos medievais, passando pelo humanésimo dos renascentistas italianos, que fizeram uma enorme revolução entre os séculos XIV, XV e XVI, à cultura dos hommes de lettres do iluminismo francês. Bom, a noção de humanismo é uma noção, em primeiro lugar, que nós temos que reconhecer. E o Dr. Gonçalo a cultiva tanto quanto eu. Em primeiro lugar, é uma noção ancestral, é uma noção controversa, que se abre a diversas correntes de pensamento, e é uma noção aberta e indeterminada, o que gera muitos desentendimentos acerca da sua significação e até mesmo do seu alcance. Então, quando me faz essa pergunta, qual a noção de humanismo adotada no interior da teoria do humanismo realista, para efeitos de uma teoria do humanismo realista, procura-se precisar e determinar o uso do termo humanismo, para que nós não incorramos em eventuais disputas com outras concepções. O termo humanismo aqui aponta para, em primeiro lugar, um humanismo social, democrático e republicano. Em segundo lugar, ele aponta para as tarefas de humanização das relações e interações e, principalmente, instituições que funcionam em torno do direito, que dão corpo ao direito, que dão vida ao direito, que dão funcionalidade ao direito. Terceiro, enquanto o humanismo realista, ele aponta para a necessidade de que cada intervenção no mundo real seja feita visando a transformação quantitativa, moral, qualitativa, social e política da realidade brasileira. Com vistas ao quê? A emancipação social. A emancipação dos atores sociais. Mas a emancipação do quê? Em face do quê? Né? De emancipatio do latim, que é libertação. Emancipação do quê? Emancipação dos graves problemas que acometem a realidade brasileira. Emancipação da fome. Emancipação da miséria. Emancipação da ignorância. Emancipação da pobreza. Emancipação da fragilidade da cidadania. Emancipação das variadas formas de aparição da injustiça na vida dos cidadãos. Ora, aqui quando eu menciono esses três traços fundamentais do humanismo realista, eu não estou apontando para o humanismo do indivíduo, eu estou apontando
para o humanismo das instituições, para o humanismo da atuação, para o humanismo do ensino. Então não se trata de uma forma de elitismo cultivado, né? Que seria de alguma forma um privilégio de uma comunidade ou de um grupo. Não, é um esforço da comunidade dos juristas por se manter conectada aos grandes ensinos contidos nas demais ciências. Volto a dizer aquilo que eu estava dizendo ao estímulo da primeira pergunta. A ciência do direito não pode se autoalienar. E a atuação da comunidade dos juristas não pode ser de uma comunidade fechada sobre si. A tarefa da ciência do direito, quando se pensa hoje criticamente, humanisticamente, realisticamente, é para reconhecer as suas limitações e saber que o direito não nos permite conhecer boa parte daquilo que nós teríamos que conhecer. A sociedade, a cultura, as transformações da nossa humanidade, a filosofia, a ética, a lógica, a deontologia, tudo isso que está, digamos assim, num cabedal mais amplo das ciências humanas e sociais e que devem agregar complementarmente forças ao trabalho que a ciência do direito faz no sentido formativo do espírito de atuação da comunidade dos juristas. Isso é um pouco, né, abrir os horizontes cognitivos e enxergar maior. Né? Bom, os filósofos cultivam esse espírito por dever de cátedra, por dever de ofício. Não é? E o pensar convida exatamente a isso. Mas não só. A atuação dos magistrados, iluminados pelos conhecimentos sociológicos mais atuais, pelos conhecimentos da ciência política no seu estado atual, permite um desempenho único, né? Porque atualizado, né? Porque conectado aos grandes problemas do tempo, porque consciente do seu papel, porque não fechado sobre o seu universo, na forma protetiva que o direito oferece ao agir dos profissionais do direito. Então, toda atitude humanista implica uma atitude de mundo que valoriza o homem, valoriza a humanidade em sua condição e em seus limites. Em qualquer época histórica. Foi assim no Renascimento, foi assim na Antiguidade, também é assim em nossos tempos. Aqui nós temos que enfatizar a potência humana, e a potência humana de ser, de ação, sem dúvida, mas também de reflexão. A reflexão é aquilo que nos distingue. E ela deve ser saboreada à luz dos melhores estímulos. Ao contrário, quando nós refletimos a partir dos instintos mais grosseiros, nós fazemos da reflexão uma mímesis do que há de mais baixo e vil na nossa humanidade. Então nós não podemos rebaixar o papel da razão ao colocá-la num estado instintual onde agressividade, violência, ódio são as expressões verbalizadas daquilo que não é propriamente do lugar da razão. Então, pertencer ao discurso, por exemplo, não faz daquilo algo racional. O seu conteúdo pode ser altamente violentador. Mas cultivar essas sementes que são fundamentais para que o espírito revele a razão e para que a razão ilumine a ação, sempre foi aquilo que permitiu aos humanismos de todos os períodos nutrir a cultura, nutrir a vitalidade, né, do espírito comum, das letras, do cultivo do saber e das ciências, a uma transformação condizente com os estados da sociedade. Só por continuidade, se é na ação que nós afetamos a esfera do outro,
Gonçalo, é na ação e pela ação que nos responsabilizamos em face do outro e pelo outro. Então, eu diria assim que, em suma, no quesito dessa questão, o humanismo de hoje é um humanismo que faz a defesa de uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária, mais solidária, e que cultiva como centro da vida social o respeito. E o respeito é algo que nós estamos cada vez mais, nos tempos de hoje, perdendo como qualidade das interações sociais. Então, o humanismo realista que está contido na teoria do humanismo realista não é uma doutrina metafísica que aponta para a completude humana. Ela aponta para a incompletude, portanto, para a necessidade da complementaridade, da reciprocidade entre o eu e o outro. E a pauta de conexão entre o eu e o outro é o respeito. É ali que nós encontramos no mundo da mediania. E o respeito está acompanhado do quê? Do diálogo. Aliás, como afirma o teórico canadense Charles Taylor, na sua famosa obra As Fontes do Self, ele diz, eu cito, precisamos de um humanismo sóbrio, secular e científico. Fecha aspas. Esse é o humanismo dos nossos tempos, Gonçalo. Ele é herdeiro das sociedades modernas, mas ele é herdeiro dos legados positivos deixados pelas tradições liberal e social. Então, nem tanto aos liberais e nem tanto às tendências socialistas. É da fusão desses dois horizontes que se fortalece o tempero da democracia de nossos tempos. Né? Em poucas palavras, então, o humanismo realista visa a transformação social responsável, a emancipação de homens e mulheres concretos de situações injustas, violentas, reprimidas, opressoras, desiguais e perversas. Mas qual é a grande dificuldade de tudo isso? É que a humanitas não nos é dada. Ela tem que ser buscada, ela tem que ser cultivada. Daí o esforço dos profissionais do direito, né? O esforço dos magistrados, porque para sermos mais em nossa humanidade, nós devemos cultivar certos traços. A indispensável presença do outro que nós temos que reconhecer. A igualdade que leva em conta as diferenças, que é o modo pelo qual nós vamos lidar com respeito à igualdade, com respeito à diversidade. A indignação que não tem que sair dos nossos corações diante das injustiças. Aliás, eu diria que, como assim os juízes estão em atuação e não sentem o sentimento de repúdio a todas as formas de injustiças? Algo morreu dentro do magistrado, da magistrada, se isso não está de fato acontecendo. E, por último, a necessidade de fazer-se viva, através da atividade de ressignificação constante da experiência, que é o que nos convida a uma renovação constante do nosso horizonte de compreensão. Aliás, eu diria, a ética do jurista, da jurista, deveria ser necessariamente uma ética humanista de resistência dos nossos tempos, porque os nossos tempos nos convidam o tempo todo à anestesia da consciência do nosso próprio papel. Né? Nós parecemos estar abandonados nas nossas funções, fazendo aquilo que fazemos mecanicamente, ou seja, para cumprir um dever institucional ou profissional. Bom, isso não pode acontecer. E é isso que uma ética humanista procura fazer, preencher de sentido a experiência profissional. É isso. O senhor considera e considere, por antecipação, por proposição, por tese, inclusive da própria pergunta, que o sistema de justiça desumaniza de alguma forma os seus agentes.
Eu gostaria de saber do senhor por que isso é tão comum acontecer e também, como solução, como aplicar a teoria humanista e realista, criada de humanização realista, do humanismo realista, criado pelo senhor, nessa situação, que é premente. Me parece ser um casamento necessário com os novos tempos entre a magistratura, né, que deve ser senhor do seu tempo, e avançando ainda mais sobre o próprio tempo. Sim, perfeitamente, eu concordo. De fato, essa é uma das aplicações possíveis. Agora, mais especificamente direcionada ao campo da teoria da decisão, das instituições de justiça e, propriamente, da atividade da jurisdição estatal. A desumanização dos serviços de justiça se processa na vida cotidiana do magistrado, da magistrada. De que forma? Bom, de forma silenciosa, gradativa, lenta, invisível, e eu diria mais, ela bate às portas da vida profissional dos magistrados de forma sorrateira. E isso na medida em que o sistema de justiça, no Poder Judiciário, se instala sobre uma cultura burocrática. E a cultura burocrática ela impregna grande parte das instituições públicas brasileiras, ainda mais dentro dessa nossa tradição lusitana, né, do período de colonização, que muito marcou, digamos assim, a formulação desse projeto de enaltecimento, né, do discurso burocrático como mera forma vazia, forma que não leva à realização dos objetivos a que aquele serviço ou aquela atividade devem conduzir. Então, se nós olhamos na perspectiva histórica, nós temos essa herança e a tendência das nossas instituições é reproduzir o caráter formulário da tradição lusitana. E a tradição lusitana, quando ela se instalou no Brasil, ela era uma tradição medieval e não moderna. Então, entre nós vamos ter um casamento, né, entre vocação à modernidade com uma forte herança da tradição lusitana medieval. E o apelo, portanto, à densidade da forma, né, ao culto da forma e à desconexão entre forma e conteúdo. Bom, quando a cultura burocrática ela se instala sobre um órgão qualquer, ela favorece a que os serviços de justiça se desumanizem. Ora, um outro fator que também do ponto de vista histórico entra em atuação nesse momento é a própria desconexão que os processos de modernização vão produzir. A modernidade coincide com uma grande emancipação da era da técnica. Né? Com a modernidade, a ciência se desenvolve ao máximo, a ciência se especializa metodicamente, o trabalho se torna cada vez mais um trabalho especializado, não mais um ofício, e cada vez mais as tecnologias dominam o espaço das interações. O resultado é que a era moderna ela se instala no lugar do mundo medieval, também como representada na figura de uma era da técnica e da tecnologia, onde impera a técnica, também impera a desumanização. Assim, de um lado, os magistrados vão ser acometidos por esse problema em função da matéria a qual se dedicam. Na área do trabalho, na área criminal, onde as situações são mais problemáticas,
área eleitoral, área civil, área militar. Então, depende da matéria com a qual o magistrado está lidando, né? A desumanização ela vai se processar mais rapidamente ou mais lentamente. De outro lado, tudo vai depender também dos fatores que cercam o exercício profissional. Né? Pensar a dignidade da atuação dos profissionais é hoje também pensar a dignidade das condições de trabalho. E quais são as condições de trabalho às quais os magistrados estão lançados? Falta de orçamento, excesso de trabalho, acúmulo de processos, muitas vezes nas varas pelas quais passam, falta de servidores, a pressão que bate às portas do judiciário hoje cada vez mais, da violência, né? Uma violência que antes, né, se processava contra os cidadãos, de forma mais geral. Mas hoje é uma violência que bate na porta do judiciário de uma forma inclemente. Ela é uma violência que reclama também o corpo dos magistrados, né? A ameaça ao juiz na sua atuação, né? A acompanharmos o que aconteceu com os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, não é? Que tiveram que redobrar cuidados com segurança, que tiveram as suas vidas expostas, que vivem expostos à difamação, à fake news, né? O que motivou, inclusive, né, o inquérito das fake news que o Supremo desenvolve, tendo o ministro Alexandre de Moraes como o seu condutor, né? E também as altas exigências da carreira, né? Uma carreira que é hoje ritmada por pressões de hierarquia e ascensão, né? E baseada em critérios quantitativos, meritocráticos para a ascensão profissional, né? Tudo isso cria uma pressão muito grande sobre a atuação, digamos, concreta dos magistrados. Além disso, outros fatores, a rotina burocrática, o apelo excessivo à técnica processual, o volume de demandas, a repetitividade das tarefas institucionais, a lida com graves problemas socioeconômicos da população, que põe o magistrado, muitas vezes, na necessidade de decidir contra a sua ética pessoal, respeitando a ética profissional, mas, né, com o coração rachado, né, com a mente dividida. Né? A demora dos fluxos institucionais, não é? Os recursos, né, as idas e vindas aos tribunais e às instâncias superiores, tudo isso, né, é bastante desgastante da rotina. Então, a própria rotina burocrático-procedimental é propensa a produzir a desumanização. E veja, eu não sou daquele tipo de crítico que vai considerar a rotina burocrático-procedimental apenas o aspecto negativo da vida institucional. Não. Rotina é sinônimo de segurança. Ela é importante. Rotina burocrático-procedimental é um lado positivo da segurança institucional. Mas a desumanização se processa quando ela implica a dissociação entre ato burocrático e consequência humana e social. É aí que se processou a sutil desumanização, quando o ato burocrático ele está desconectado da sua finalidade. Aí nós começamos a banalizar o nosso dia a dia, a força dos nossos atos, a importância dos nossos atos, e lá no limite, a responsabilidade e as consequências dos nossos atos. Esses atos passam a ser inconscientizados. Esses atos passam a ser irracionais, impensados. Não é? E é aí que as técnicas procedimentais acabam por funcionar como um verdadeiro anestésico da relação entre o eu e o outro. De tanto repetir, eu perco conexão com aquilo que eu faço. Então,
O grande problema da atuação dos magistrados, e é isso que as escolas da magistratura têm que começar a iluminar, é a lógica burocrática que pode atingir em cheio a atividade dos juízes e das juízas. E veja, os anos de trabalho no serviço público são responsáveis por esse invisível processo de desumanização que implica, no seu interno, uma dessensibilização, levando a uma atuação desumanizada. Isso acontece quando o juiz, quando a juíza transformou a atividade jurisdicional de vocação em repetição. Então, quando nós perdemos a conexão com o sentido maior do que fazemos, é exatamente aí que nós devemos acender um sinal de alerta. Não é incomum que os serviços de justiça, como serviços de massa, acabem por tratar pessoas, direitos violados, situações de injustiça, por meio de meras técnicas formais, impessoais e homogeneizadas. Nesse sentido, há graves problemas que nós podemos apontar nesse modo de atuação da desumanização da rotina dos magistrados. Pessoas viram números, processos viram feitos, feitos que devem ser exterminados. Direitos violados viram petições, documentos probatórios viram montoeiras de papéis nos cantos dos arquivos dos fóruns, dos edifícios judiciários. Questões pontuais de técnica processual viram meses ou anos infindáveis de discussão nessa ciranda entre juízes, advogados e promotores. Réus se tornam pessoas abandonadas à própria sorte no sistema carcerário. Na rotina, então, do processo eletrônico, meras páginas a serem roladas adiante. É aí que nós começamos a enxergar, não é, como o volume, a repetição, a procedimentalização vão afastando o juiz dos ideais últimos da sua atuação. Isso leva, por fim, ao anticlima da realização dos ideais de justiça. E isso atua contra a legitimidade da verdadeira atuação do Estado democrático de direito. É isso que nós não podemos deixar acontecer ao longo da vida ativa dos magistrados em sua atuação, da importância dos processos formativos, daí o papel que as escolas da magistratura exercem no sentido de renovar o ânimo, o espírito, a formação e a atualização dos magistrados em diversos pontos sensíveis da sua qualificação técnica, mas também de sua qualificação humanista. Essa questão é muito interessante, porque são iniciativas. Inclusive, o professor Eduardo Bittar das escolas da magistratura, tanto também da IFAM, como de todas as escolas que estão no Brasil, de criar iniciativas que dirimam, de alguma forma, toda essa situação constatada agora, nas suas palavras, e constatada há tempos, de fato, por todos os tribunais. Principalmente a questão da hierarquização, não há voto para a presidência dos tribunais, os juízes se submetem a um processo diferentemente das outras carreiras do sistema de justiça. Mas que há um fato, e esse fato é a desumanização. E aí nós vamos lembrar de Charles Chaplin, não somos máquinas, homens é que sois, e os juízes precisam se atentar a isso, e aí o senhor tocou num ponto que eu acho absolutamente importante, que o juiz precisa se amar, voltar àquela paixão, aquele amor pela essência da magistratura, e não ser mero repetidor de conceitos ou de situações jurídicas concretas que já ficaram, inclusive, em números enormes de processos e de decisões passadas. E esse repetir
realmente o transforma numa máquina e o desumaniza. Agora, na visão do senhor, tem uma solução mais imediata, uma solução, eu não diria a primeira, mas um caminho a ser seguido, além desse caminho que nós já estamos trilhando, né, através desses cursos, através deste programa nas escolas da magistratura, e especialmente na escola da magistratura de Mato Grosso, mas qual seriam os caminhos a serem perseguidos, né, buscando exatamente espancar, e aí espancar no sentido não pejorativo do termo, o muito realístico dele, mas espancar no sentido de tirar, né, essas coisas ainda nefastas ao próprio crescimento, né, da carreira e da instituição e do poder. Doutor Gonçalo, o senhor toca uma questão fundamental. A questão da humanização, ela é um verdadeiro contra-esforço. A humanização é contra-esforço ao empuxo institucional favorável à desumanização provocada pela cultura institucional. Então, digamos, se nós deixarmos tudo acontecer da forma como só ia ocorrer, a tendência é a desumanização. Porque o sistema puxa para isso. Então, enquanto contra-esforço, implica a busca por um giro ético profissional do modelo de gestão desumanizada, fria, burocrática, repetidora, a um modelo de gestão humanizada. Quando nós passamos do formalismo frio e técnico ao modelo da centralidade da pessoa e da efetividade da jurisdição estatal. O processo judicial, como um processo humanizado, conduzido pelos magistrados, pelas magistradas, é sobretudo um processo justo, eficiente, cooperativo, dialógico, é um processo inclusivo, é um processo que se dá na duração razoável. Então, os magistrados não concluem e encerram apenas feitos. Eles procuram, na verdade, transformar sempre na medida do possível. O impossível, né, ninguém pode fazer, mas transformar na medida do possível conflitos. Chegou à sua instância, chegou ao seu campo de atuação, à sua vara, ao seu tribunal, ou à nossa Suprema Corte, o esforço tem que ser a pacificação, a justiça e o equilíbrio, a acreditação do valor dos direitos, que é algo que nós perdemos no Brasil. Tem que ser a realização dos grandes princípios da Constituição Federal, a busca também do equilíbrio no ato prudente de exercer a tarefa de pensar e refletir a jurisdição como um fenômeno de reflexão e não apenas como um fenômeno de ação. Então, o modelo de gestão desumanizada vem marcado por um conjunto de traços. Como é que eu posso identificar se eu estou em atuação e se eu sou diretor ou diretora de fórum, né? Se eu sou presidente de tribunal? Como é que eu posso apontar para um outro cenário? Você me perguntava exatamente da questão dos projetos, das iniciativas, né? O que pode ser feito, como, por que via pode ser pensado. Bom, uma gestão desumanizada é uma gestão marcada pela impessoalidade, pela numerificação, pela quantificação, pelo legalismo formalista, pela serialidade. Né? O Dr. Gonçalo falava agora da figura do Chaplin, não é? Dessa indústria fordista, né, de reprodução dos mesmos objetos em escala massiva. Não é? A repetitividade, sexto ponto, o formalismo vazio, a hierarquização, a perda de relação entre meios e fins. Tá?
Tem 9 traços que marcam uma gestão desumanizada. O limite e a consequência da gestão desumanizada é a perda de sentido dos serviços e da atuação do poder judiciário. A perda de sentido da justiça. E que gera, em última escala, para quem atua dentro do sistema de justiça, os servidores de justiça, os magistrados, as magistradas, a alienação dos profissionais de justiça, que fazem o mesmo sem necessariamente compreender mais por que é que fazem, o que fazem e como contribuem para, ao final, obter-se o provimento jurisdicional que satisfaz lá na ponta as necessidades e os interesses dos jurisdicionados. Então, a busca por humanização implica, antes de tudo, as soluções individuais e as soluções institucionais. O doutor apontava para a questão das soluções individuais, ao dizer, os magistrados têm que se amar. Soluções individuais. Os magistrados têm que se amar. Os magistrados têm que se auto-reconhecer nos seus limites. Ou seja, o melhor caminho aqui é a autorreflexão. Eu diria mais, o autorresgate pessoal. Eu posso ter me perdido no meu exercício profissional de mim mesmo. Como assim? Eu me perco de mim mesmo? Sim, eu me perco de mim mesmo. Eu sou um outro na faceta daquele que sou enquanto atua profissionalmente. E o meu fazer profissional pode ter me alienado a tal ponto, me dessensibilizado a tal ponto, que eu me perdi de mim mesmo. Como é possível isso? Todo um trabalho psicoterapêutico de resgate, né, e desidentificação da pessoa com a persona. Se o juiz é juiz o tempo todo, em todas as suas atuações, em todas as facetas da sua vida, aí um problema instalado que, enfim, vai afetar a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar, e a possibilidade de, estando em harmonia consigo, estar em harmonia também com o seu exercício profissional. Momento do seu afastamento, momento do seu recolhimento, momento da sua autorreflexão, momento da revisão dos seus paradigmas, né? Então, autorreflexão, formação, humanismo, autorresgate pessoal, e aí nós caminhamos para a linha das soluções individuais. Só quem pode saber isso é na autocrítica, o próprio magistrado, a própria magistrada. Na via institucional, as soluções apontam para outro caminho, a reconstrução da cultura institucional. Né? Vou pegar um exemplo. Eu já atuei em várias instituições, inclusive dentro da magistratura, e eu já passei por espaços altamente violentos. Então, vamos por um minuto pensar isso. Como um espaço altamente violento, em que todos têm medo de todos, poderá produzir atos de justiça e melhorar a sociedade do entorno? A revisão da cultura institucional vai fazer com que haja uma reforma, uma melhoria, uma qualificação, uma pacificação. E então, um órgão que se pensou a si mesmo, enfrentou os seus próprios problemas, consegue reconstruir a sua cultura institucional para voltar-se à sua atividade fim. E então realizar aquela que é a sua missão institucional. Então, muitas vezes, a hierarquia, muitas vezes o formalismo, muitas vezes o excesso de trabalho, vão levar a pensar não só a reconstrução da cultura institucional, mas a requalificação do ambiente institucional. Se não é possível fazer isso por métodos próprios, a contratação das consultorias que trabalham especializadamente com esse tipo de cultura antropológica e psicológica das instituições pode ser requerida, né? Visando o quê? O melhor desempenho daquele órgão, daquela instância, daquela dinâmica
daquela instituição. Muito bem. Eu fico muito feliz com este programa, professor Eduardo Bittar, recebendo aqui, e gostaria de repassar novamente a palavra para as suas considerações finais, porque, infelizmente, nós temos que nos ater ao tempo, e o tempo aqui nos pega sempre desprevenido, especialmente também quando há um grande articulista das ideias, né, um grande pensador, como é o do seu caso. Muito obrigado, doutor Gonçalo. Bom, eu acho que como últimas palavras e como mensagem final, a ideia é buscar o modelo do juiz humanista, da juiz humanista, e se afastar, na prática profissional, do juiz máquina, da juíza máquina, né? Realiza 40 audiências dia, despacha 30 processos dia, expede sentenças padronizadas, continua práticas repetitivas, não reflete sobre o seu dia a dia, age com uma mentalidade meramente estatística e pratica uma forma de justiça que eu tenho chamado de justiça quantitométrica. Acho que o doutor foi muito feliz ao mobilizar a imagem do chapliniana, né, da repetitividade. Ao contrário disso, o modelo do juiz, da juiz humanista, deve, na prática, afrontar o medo de se desprender do legalismo. Juízes aplicam normas, mas não tem necessariamente de se reduzir ao legalismo. O juiz humanista compensa a solidão da decisão inserindo mecanismos de participação, consulta a profissionais multidisciplinares que transformam o exercício da jurisdição. O juiz humanista converte a angústia de ver a sociedade mergulhar em violência com uma atuação cada vez mais firme, cada vez mais eficiente. O juiz humanista tem a humildade de pesquisar sempre e se informar o tempo todo, pois nós, profissionais do direito, não sabemos tudo, não somos oráculos. Somos demandados a decidir, mas pesquisamos para poder embasar as nossas decisões. O juiz humanista, a juíza humanista, supera a barreira da monologia para colocar-se em estado de diálogo construtivo com os demais profissionais do direito que estão em atuação e podem colaborar para a melhoria da eficiência do sistema judiciário. O juiz humanista transforma relações, não extermina feitos. O juiz humanista supera entraves burocráticos para colocar a dignidade da pessoa humana à frente da sua atuação. Essa é a meta. Reage ao tecnicismo profissional com decisões humanizadas, sensatas, prudentes, fundamentadas, racionalmente justificadas e com uma qualidade argumentativa de bom nível. Faz-se, nesse sentido, um sujeito em formação, cultivando o humanismo na luta pela afirmação do bom direito e do que é de cada um, cada uma, a cada caso. Aliás, essa é a tarefa precípua contida no grande símbolo que inspira a atuação dos juízes e das juízas, o símbolo da justiça. Obrigado, professor. Que sejamos, sim, após bebermos no conteúdo de vossa fala, sermos sempre juízes humanistas. E, através dessa humanidade, mudar todo o sistema, humanizando, deixando de lado todo aquilo que o transforma e o desumaniza. Muito obrigado pela experiência que tivemos aqui hoje, pela participação do senhor, e agradeço também a todos os nossos queridos jornalistas, os nossos câmeras, todo o corpo técnico do programa, e esperamos todos até um próximo Magistratura e Sociedade. Até lá!